Boa noite para todo mundo que está aqui presente na aula de hoje. Hoje nós vamos conversar com um dos temas que eu acredito ser uma das maiores dificuldades e queixas dos dentistas, que é como lucrar mais com mais cadeiras odontológicas, né? E antes da gente começar essa aula aqui, eu queria primeiro agradecer pelo convite, pela Cremer, por participar hoje dessa conferência, desse bate-papo, e também agradecer pela presença de todo mundo. E aí eu queria pedir uma gentileza de quem está aqui assistindo a nossa aula hoje, que sinta-se à vontade para participar, a qualquer momento que tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui, que eu vou ter o maior prazer em poder responder e ajudar. Também, eu gostaria, para quem ainda não me conhece, né, me apresentar. Meu nome é Leandro, eu sou dentista e administrador, já há quase 10 anos eu já estou aí no mercado odontológico, auxiliando algumas clínicas, participando de alguns projetos de estruturação, modernização e preparação de redes de clínicas, que em alguns casos nós já até participamos de estruturação de redes que se tornaram franquias. E hoje o nosso bate-papo ele vai ser algo mais leve, mas que possa trazer pontos importantes para quem hoje tem a sua clínica, o seu consultório, e tem dificuldades ou encontra-se, né, num período de estagnação e quer quebrar esse ciclo e começar a lucrar mais no consultório. Então, partindo em cima desse bate-papo nosso aqui, eu queria antes fazer um alinhamento com todo mundo aqui, porque toda vez que nós falamos sobre ampliar o consultório, ter mais cadeiras odontológicas, para muitos colegas aqui, a sensação que tem é que é necessário ter uma estrutura muito maior, então vai ser mais atendimentos, eu vou precisar fazer um investimento maior, eu vou ter que contratar mais pessoas, e com isso a gente cria aquela crença que significa ter mais trabalho, mais comprometimento do seu tempo, menor qualidade de vida, e cada vez mais você vai ter mais a sua energia sugada, né? Só que, por um lado, a gente sente aquela angústia, porque a gente identifica no mercado, no dia a dia, que existem oportunidades de crescimento, né? Tem possibilidades, então, de ter mais lucro dentro do consultório, você enxerga uma demanda na sua região ali, e com isso conseguia ter ali uma tranquilidade financeira, né? Uma saúde financeira melhor. Porém, por outro lado, toda vez que nós pensamos em ampliar nosso consultório, a nossa clínica, nós ficamos com aquele receio, aquele medo, né, aquele friozinho na barriga, de ter que assumir um novo compromisso financeiro, medo de não dar conta, medo de cada vez estar mais sobrecarregado. E aí todo esse desejo, esse sonho de conseguir ter mais resultado, ele acaba sendo consumido ou ele acaba sendo sobressaído diante do medo, né? E aí aquilo tudo que talvez nós traçamos ali para dentro da nossa clínica, para o nosso consultório, ele acaba não acontecendo por essa insegurança. Só que é aí que entra o grande lance, porque o verdadeiro erro de estudo é deixar com que essa crença negativa, essa crença limitante, ela ultrapasse todas as barreiras dos seus sonhos, dos seus planejamentos. E o grande lance que a gente precisa entender é que o que precisa ser analisado e ser feito hoje, que eu tenho o meu consultório, a minha clínica, talvez eu já estou numa fase legal, já estou performando legal, já estou tendo bons resultados, ou talvez eu estou até vivendo uma fase difícil, eu estou numa fase de reestruturação, reorganização, talvez eu estou iniciando agora uma clínica, ou já tenho uma clínica, mas não está performando do jeito que eu queria. Eu gostaria de deixar claro ao final dessa aula de hoje que algumas perguntas, quando ela é feita de forma correta, nós encontramos as respostas que pode ser que até o momento eu não tive. Então, o grande questionamento não é se eu devo ampliar meu consultório, não é se eu devo ou não recuar nos meus projetos, mas sim como fazer com que esse projeto ele prospere, né? Qual é o passo a passo que eu preciso ter? E um grande receio disso tudo é porque muitas vezes você hoje, na sua realidade, você enxerga que da forma que você vem levando, da forma que você vem andando, vem crescendo no seu consultório,
muitas vezes ele acontece de forma desorganizada. Então, acaba sendo algo pesado, cansativo, estressante. E você sabe que para dar novos passos ou para pensar em ampliar, eu não posso continuar do jeito que eu estou ouvindo, né? Então, o que me trouxe até aqui não vai ser necessariamente o que vai me fazer chegar nos próximos níveis. E esse desconhecimento, né, de como fazer isso, de qual passo a passo seguir, né, que me deixa inseguro. Então, o fato de muitas vezes, durante a faculdade da graduação de odontologia, não termos tido nenhuma experiência, nenhum conhecimento, nenhuma competência em relação ao empreendedorismo, em relação a uma gestão organizada, profissional no nosso consultório, a alternativa de quando entramos no mercado de trabalho é aprender na prática. É o famoso testa aqui, acerta, erra do outro lado, copia uma estratégia que está sendo feita, aprende uma estratégia do outro lado, e a gente vai levando aquilo ali. Só que existe um determinado momento que eu não posso mais me dar o luxo de ficar errando, de ficar perdendo tempo e ficar perdendo energia. E aí, mesmo entendendo perfeitamente o seu medo, o seu receio, ou compreendendo esse sentimento de angústia, não há motivos para você não aproveitar todas as oportunidades que hoje o mercado odontológico oferece. E talvez a sua realidade ela já está cheia de provas que você tem a oportunidade de lucrar mais, que você tem a oportunidade de crescer, porém o desconhecimento ainda não te fez enxergar isso. Mas pensa bem comigo aqui, ó. Talvez hoje você já tem vários pacientes que estão extremamente satisfeitos com você e que inclusive indicam outros pacientes para ir até seu consultório, a sua clínica. Talvez hoje você percebe que a cada dia que passa está aumentando o número, o tamanho da sua carteira de pacientes, os pacientes cada vez estão mais fidelizados, cada vez mais parece que tem mais buscas ou procuras ou demandas no mercado, não só com você, mas você vê a presença e o surgimento de outras clínicas, então não estariam surgindo se não tivesse oportunidades. E aí, quando a gente para entender, você começa a identificar que o seu time está preparado para atender seus pacientes, os seus pacientes estão satisfeitos. E tudo isso, então, são sinais claros que muitas vezes naquela correria do dia a dia a gente não para analisar. E aí que está o grande segredo. O que eu posso fazer, então? Existe um passo a passo, existe uma lógica de como que eu consigo aumentar o meu lucro com a estrutura atual? Mesmo que eu esteja iniciando, mesmo que eu esteja com a estrutura no momento sem grandes investimentos, ou que eu já estou na fase de fazer grandes investimentos, o que eu poderia fazer para organizar a minha casa? E é exatamente o que a gente vai conversar hoje. Hoje, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, por não ter ainda um controle 100% de tudo que acontece lá, pode estar tendo erros que estão consumindo o seu lucro, que estão ali cada vez mais comprometendo seu resultado, mas o fato de você desconhecer, você acaba convivendo com esses erros. E da mesma forma, existem várias outras oportunidades lá dentro do seu consultório e que, por desconhecer, elas acabam ficando escondidas lá e que podem ser utilizadas e feitas a todo momento. Então, o nosso objetivo dessa aula de hoje é apresentar exatamente isso. Quais seriam, então, os 7 passos para aumentar o lucro com mais cadeiras ou com a estrutura atual que você tem lá? E esses 7 passos, nós iremos usar não só para evitar os erros básicos que eu possa vir estar cometendo hoje, mas principalmente para eu explorar todo o potencial que eu tenho no meu consultório, na minha clínica, e fazer com que ele cresça de forma organizada, de forma lucrativa, sem ter que comprometer a qualidade de vida, sem ter que consumir mais o seu tempo. Na verdade, que você possa, através disso aqui, seguir esse roteiro, implementar no seu consultório e, em cima disso, começar a fazer uma checagem. Esse passo a passo nada mais do que um checklist aqui, uma sequência em que você vai verificar se você comete algum desses erros ou se você já estruturou alguns desses passos aqui, e a partir disso você já começa a traçar um plano do que você precisa fazer para, então, alavancar os seus lucros aí. Então, iniciando esses 7 passos,
vamos para o primeiro passo que eu preciso fazer na minha clínica, no meu consultório, que é entender a importância de ter uma estrutura de captação constante. O que é isso? Uma estrutura que vai me gerar um fluxo de pacientes que vai quebrar essa oscilação de ter um mês muito bom, um mês já não é, um mês é mais baixo, e não ter um crescimento constante. E talvez uma das maiores dificuldades, ou a grande dificuldade que os dentistas enfrentam, é a ociosidade dos consultórios. Talvez eu tenha 2, 3, 4 ou até mais consultórios na minha clínica, porém eu utilizo só uma parcela dela, uma pequena parcela, só um, no máximo 2 consultórios. E aí ficam esse consultório parado, com baixo fluxo de pacientes, e com isso eu não consigo entender exatamente como aumentar o meu lucro, sendo que eu ainda continuo refém de uma estrutura. Então, o primeiro passo que a gente precisa começar a fazer uma reflexão aqui é entender a estrutura atual que tem aí no seu consultório e na sua clínica. E para isso eu quero apresentar aqui o primeiro contexto desse pilar, desse primeiro passo aqui, que é você ter uma compreensão, uma clareza de qual é a estrutura atual do seu consultório. Se hoje tudo depende de você, ou se a sua equipe já te ajuda, e se existe uma rotina clara do que tem que ser feito. Então, o primeiro passo é definir, então, quem é o responsável pela captação. E quando eu falo sobre o processo de captação, eu vejo que alguns colegas, eles ainda assumem a responsabilidade de fazer o processo de captação. Ou pior, talvez nem faz, as coisas acontecem de forma passiva, nunca fez nenhuma ação, os pacientes que procuram, os pacientes, através de boca a boca, por indicação, pelo convênio, vão até o consultório. Então, eu preciso entender que no meu time, eu preciso ter alguém responsável por essa função. Primeiro, porque se eu for o responsável, logo à frente eu vou me sentir extremamente consumida, minha energia, sem qualidade de vida, sem tempo, porque eu vou concentrar muitas funções e eu não vou dar conta de atender, fazer planejamento, dar o suporte, analisar as outras áreas da minha clínica. O segundo aspecto é que quando eu consigo delegar isso para outra pessoa, quando eu consigo trabalhar isso com outra pessoa, essa pessoa ela vai ser exclusiva para fazer com que essa função possa acontecer. Ela vai estar ali full time, o tempo inteiro em cima disso. Então, a possibilidade de realmente acontecer conforme o passo a passo correto, conforme a rotina, as atividades corretas, maior será o sucesso. Então, dentro disso aqui, definido quem vai ser o responsável, se vai ser a sua recepcionista, se você vai ter alguém no comercial, alguém decidido, exclusivo só para vendas, nós iremos traçar as ações de marketing, que eu vou explicar mais na frente, que eu devo fazer. Então, eu preciso entender que esse responsável, ele tem como função principal trazer novos interessados para o consultório. E ele vai trazer através das ações de marketing. Pode ser, então, através de anúncios, produção de conteúdo, parcerias com outras empresas. Você pode trabalhar ações com influência digital, ações massificadas como outdoor, TV, rádio, entre outras. Então, a partir do momento que esse responsável ele coordena, gerencia essas ações, vão surgir ao longo do tempo uma lista de pessoas que têm interesse naquilo que você está oferecendo. Então, pode ser através de ligações, pode ser através de mensagens, pode ser através de leads, pode acontecer através do próprio comparecimento do paciente que vai até a clínica ali. E, em cima disso, esse mesmo responsável por gerenciar, acompanhar o surgimento desses interessados, ele vai fazer todo o papel para comparecer esse paciente na clínica e, consequentemente, gerar os resultados esperados. Então, antes de não definir, de organizar, entender a estrutura, se você tem um responsável hoje, se você hoje está tendo todo o acompanhamento desse paciente, eu já consigo melhorar a minha lucratividade. Não só pelo aumento do fluxo de pacientes, mas principalmente por não deixar pacientes soltos, não deixar pacientes abandonados. O primeiro passo que eu preciso verificar é como que é a minha estrutura atual. Eu vejo que alguns colegas e algumas clínicas
nem existe uma estrutura. Então, talvez os pacientes eles surgem do boca a boca, ou de localização, ou de um convênio, e isso é um grande risco. Porque se em algum mês eu diminuir o número de indicações, se por algum motivo, algum mês, eu tiver um problema igual agora da pandemia, que as pessoas não circulam na rua, isso vai impactar diretamente os meus resultados. Então, o primeiro aspecto que depois que eu analiso a estrutura, eu preciso entender que eu tenho que ter um mix de vários canais de captação. Quanto mais canais de captação, maior é a possibilidade de impactar mais pessoas e diminuir o risco. Porque se eu tenho várias ações e essas ações estão sendo implementadas, automaticamente eu começo a, no momento que um desses canais de indicação boca a boca, ou de localização, ou qualquer outra ação, não performar bem, eu tenho outros canais para suprir. Outro ponto importante é entender a técnica do reinvestimento. Então, quando nós iniciamos as ações de marketing, eu começo a verificar qual dessas ações, por isso que a última etapa é monitorar os resultados, para ver qual das ações que estão trazendo mais resultado. O que está vindo, o que está trazendo mais resultado para dentro do consultório? É a TV? É a produção de conteúdo nas redes sociais? É um anúncio no Google, no Facebook? É o boca a boca do paciente? É a localização? É o rádio? Qual dessas ações que está trazendo mais resultado? E aí, em cima disso, eu começo a identificar qual ação que está performando melhor, e aí eu aumento o meu investimento em cima das ações que trazem resultado. Então, eu não posso sair aumentando o investimento ou fazendo grandes investimentos naquilo que eu não tenho certeza que está performando bem. Por isso, é fundamental nessa etapa não só ter um responsável e entender esse leque de opções, mas principalmente, através de um software odontológico, como o Simples Dental aqui, eu posso verificar lá nos relatórios qual é o número de pacientes que estão chegando, por onde que está vindo, por qual ação que está vindo, e em cima disso eu começo ali a tirar as primeiras conclusões. Então, primeiro passo de tudo é, tenho que ter uma estrutura constante de captação. Todos os dias eu preciso ter um fluxo de entrada de novos pacientes ou novas avaliações. Bom, em cima disso, nós iremos, então, para o segundo passo, que é complementar, é uma continuação. Não adianta, e aí eu vejo que é o famoso problema de lotar a agenda, não adianta ter avaliações, ter um fluxo de pacientes, dos pacientes que vão chegar no seu consultório, na clínica, só buscando por preço. Ou pacientes que você vai fazer uma avaliação e vão desaparecer, ou que você vai enfrentar dificuldade de vender tratamentos de alto ticket e vai acabar entrando naquela briga de preços. Você precisa avaliar exatamente quem que você está buscando. Por isso que a gente fala, nesse segundo passo, a importância de ter a clareza do seu paciente ideal comprador. Eu não vou fazer ações para lotar minha agenda, enchendo de curiosos, desgastando demais a clínica e no final não ter resultado. As ações de marketing que eu vou usar com a estrutura do passo anterior é para ir em busca do paciente que já está decidido a iniciar o tratamento, que já está preparado financeiramente para fazer o tratamento e, principalmente, o paciente que ele se sente seguro já para iniciar o tratamento. Então, imagina a economia que você vai ter de tempo, de energia e, principalmente, a lucratividade que você vai ter se você tiver uma estrutura de marketing, de captação de novos pacientes, que ao invés de levar pacientes curiosos, pacientes aleatórios, leve, então, pacientes que já estão decididos a fazer a compra, que já estão decididos a iniciar o tratamento. E aí você pode estar se perguntando, poxa, Leandro, mas como que eu faço isso então? Aqui que é importante você ter clareza de conhecer exatamente cada um desses pacientes. Quem que é seu paciente de implante? Quem que é o seu paciente para limpeza, para aparelho, para lentes de contato, para Invisalign, para harmonização? Porque talvez o que você está fazendo, você está realizando ações aleatórias. Então, eu estou querendo um paciente de implante, e aí eu estou buscando isso através de ações, né? Estou utilizando canais de captação
em que a presença do meu público, do que eu estou querendo, ele está pouco presente ali. Então, eu acabo gastando muita energia, muito esforço, muito dinheiro, focando em locais onde meu paciente não está, ou tem pouca presença dele. Então, não é só fazer as ações. Por isso que eu vejo muitos colegas falando, poxa, Leandro, eu já produzo conteúdo, eu não consigo ter resultado, eu já contratei uma agência e não tive resultado, eu já fiz algumas propagandas na TV, no rádio, não tive resultado. Por quê? Porque no momento do planejamento, você nem definiu quem é o seu paciente ideal comprador. E talvez você está mandando ele para uma direção, as suas ações, e ele está em outra. O que eu preciso entender é que quando eu tenho a clareza do meu paciente, poxa, eu quero um paciente de implante, eu vou buscar ele nos locais de onde fica esse paciente, nos canais que comunicam diretamente com esse paciente. Sendo assim, o meu esforço vai ser menor, o meu trabalho vai ser menor e eu vou conseguir ter muito mais resultado.